Seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite a todos. Como é bom rezar, como é bom estar no grupo de oração, vivenciar todos esses momentos tão bonitos com Deus, momentos de louvor, momentos de adoração, momentos de entrega a Deus. Com certeza Deus realiza maravilhas no nosso coração, no nosso interior, na nossa vida, na nossa família. Se o Bruno proclamando que Deus estava tocando nos nossos familiares, nós estamos aqui rezando, muitas vezes entregando nossa família, e Deus está lá agindo na vida dos nossos, pela nossa entrega na obra de Deus, de estar aqui perseverando no grupo. Para quem não me conhece, eu me chamo Fernando, sou casado com a Sandra, sou discípulo da comunidade Sagrada Família, e hoje nós vamos compartilhar um pouquinho da Palavra de Deus, vivenciando esse evangelho maravilhoso, essa narrativa tão bonita do Evangelho de São João, no capítulo 4, versículo 9. Mas nós vamos começar no capítulo 4, versículo 5. É aquele relato tão lindo, até o diálogo mais extenso dos evangelhos, quando Jesus encontra a samaritana no poço de Jacó, e lá ele tem aquele diálogo de amor com aquela mulher. Nós podemos abrir essa escritura então no Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 5. O título aí é A Samaritana. Vamos ler juntos? Versículo 5. Chegou, pois, Jesus, a uma localidade da Samaria chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia um poço de Jacó, e Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse: sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhes Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. A mulher replicou: Senhor, não tens como tirá-la, não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Onde tens, pois, essa água viva? És porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e os seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der, virá a ser nele fonte de água, que jorrará até a vida eterna. A mulher replicou: Senhor, dá-me desta água, para eu já não ter sede, nem vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e volta cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: tens razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Nisto disseste a verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. E são esses
adoradores que o Pai deseja. Deus é Espírito e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Respondeu-lhe a mulher: sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu quem fala contigo. Nisto seus discípulos chegaram e maravilhavam-se de que estivessem falando com uma mulher. Ninguém todavia perguntou: que perguntas? Que falas com ela? A mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde ver de um homem que me contou tudo o que eu tenho feito. Não seria ele porventura o Cristo? Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que bonito, né, gente? Esse relato tão maravilhoso. E a gente vai ficando encantado com esse texto bíblico, né? A samaritana e o encontro com Jesus. Jesus estava fatigado da viagem, era por volta do meio-dia. Jesus, assim, a pessoa de Jesus é uma só, mas com duas naturezas, né? Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus teve momentos também que ele teve fome. Quando teve a morte de Lázaro, ele se emocionou, ele ficou profundamente comovido, ele chorou sobre Jerusalém. Jesus também teve sede. E Jesus, fatigado da viagem, encontra essa mulher, né? E era num poço. E é tão bonito que esse relato da água, ele ocorre em vários textos, né, da Sagrada Escritura. Muitas vezes nós vimos ali quando Isaac, ele encontra Rebeca, quando Abraão vai e pede para que Isaac vá encontrar com Rebeca, ele encontra Rebeca num poço, não é? Então a água é um elemento importante aí. Então nós vemos vários episódios bíblicos sobre ela, como um símbolo e um lugar de salvação. A gente recorda também o povo de Israel que no deserto murmurava, pedindo água, e Deus concede aquela água, né, chamada água de Meriba, né? Quando o povo vê a água jorrar da rocha para saciar a sua sede, e o povo fica encantado, e a liturgia vai nos dizer, a teologia vai nos dizer que aquela água é Cristo. Cristo é que nos dá a água que jorra do seu interior, que manda para a vida eterna. Deus é que sacia a nossa sede. Nós temos uma grande sede de Deus. E aí muitos outros textos, né? O próprio Jacó, quando ele encontra com Raquel, a sua esposa predileta, filha de Labão, ele encontra num poço. Moisés, quando encontra a sua esposa Séfora, também num poço, não é? Quando o soldado atinge o lado de Jesus, o que sai? Água e sangue, não é? O sinal do batismo e da Eucaristia. Então, quando Jesus encontra aquela mulher, o Papa até Bento XVI, o Papa Emérito Bento XVI, ele vai dizer assim ao comentar esse episódio. Ele nos ensina que o pedido de Jesus à mulher, a samaritana, dar-lhe de beber, exprime o amor de Deus por todos os homens. E quer suscitar no nosso coração o dom da vida eterna. Ele quer suscitar no nosso coração o dom da vida eterna. Porque Deus tem uma sede muito grande de nós. E nós temos uma sede de Deus, né? Aquela mulher samaritana que se encontra com Jesus, ela simboliza também a cada um de nós, né? A cada um de nós, esse povo pecador, a samaritana pecadora, e todos nós também somos chamados a esse encontro com Deus. Nós precisamos matar a nossa sede que temos de Deus, e só em Deus mesmo nós encontramos, nós matamos essa sede. Santo Agostinho vai dizer, né, que o nosso coração, ele está inquieto enquanto não repousar em vós. Enquanto nós não repousamos em Deus, o nosso coração, ele fica inquieto. E quantas pessoas direcionam essa sede de Deus buscando tantas coisas? A gente pode ver na nossa sociedade hoje a busca do ter, do prazer,
não é? Quantas pessoas que buscam essa sede de Deus, trabalhando e trabalhando e trabalhando, porque não tiveram ainda um encontro pessoal com Jesus. Esse Jesus, caminho, verdade e vida, que mata a sede daquela pessoa. Então a pessoa direciona, canaliza tudo aquilo para o trabalho. Ou mesmo essa mulher, né? Essa mulher, Jesus quando diz, né? Essa mulher, você, chama o teu marido. O que ela responde? Eu não tenho marido. Jesus disse, disseste bem, porque já teve 5 maridos, e o que está contigo agora não é teu. E até a teologia explica uma coisa muito bonita com esse relato, porque ela nos ensina que Jesus é esse sétimo homem que entra na vida dessa mulher, mas como o esposo verdadeiro, porque o sétimo na Bíblia é o que? Plenitude, não é? Então Jesus é esse 7º homem que entra na vida daquela mulher. A samaritana representa cada um de nós pecadores, e nós nos encontramos, porque nós somos igreja, nós temos a sede do noivo, o cordeiro, que é Jesus, e a mulher, ela se encontra com esse esposo verdadeiro, não é? O 7º homem na vida dessa mulher. Então, gente, nós nos encantamos com esse relato bonito, a mulher que tem sede, Jesus a dar. E nós sabemos, gente, que não é fácil, porque naquela região, a Palestina no tempo de Jesus era dividida em 3 províncias, né? A Galileia do Norte, a Judéia do Sul e a Samaria, né? Entre elas. E uma viagem, por exemplo, da Judéia até a Galileia, ela poderia demorar até 3 dias, se fosse passar pela Samaria. Mas se não fosse passar pela Samaria, ela demorava até 6 dias. Então, claro que a gente fala, os samaritanos não se conversavam com os judeus. A gente sabe que Samaria e Israel, eles pertenciam ao mesmo reino, no tempo do rei da Síria, e no tempo do rei Salomão, no tempo do rei Roboão. E esse reino era composto de 12 tribos, tá certo? No século 11 a.C. E foi dividido esse reino em reino do sul, né, que ficou com Judá, composto pela tribo de Judá e Benjamim, com sua capital em Jerusalém. E o reino do norte, o reino de Israel, era composto pelas 10 tribos restantes, sua capital era em Samaria. Então essa inimizade, gente, entre judeus e samaritanos, ela tem as suas raízes por volta do ano 720 a.C., quando o rei da Síria, ele derrotou a Samaria, né? Isso vai estar em 2 Reis, no capítulo 17, versículo 7, e ele trouxe para a Samaria pessoas da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Sepharvaim, de Emate, cidades pagãs, povos pagãos, e ele trouxe para a Samaria. Então esses estrangeiros, eles adoravam outros deuses, eles não adoravam o Deus de Israel, o Deus dos judeus, eles adoravam divindades que não eram Deus, tá certo? E o que aconteceu? Eles começaram a se misturar com o povo judeu, aqueles que ficaram, aqueles que se voltaram, eles estavam deportados, voltaram depois e se misturaram com os pagãos, e ali formavam uma família. Então muitos começaram a se casar, inclusive Elisabe, que era sumo sacerdote, ele se casou com uma filha de um estrangeiro, de Sanbalate, que era o Eronita. E ele não queria se divorciar de sua mulher estrangeira, então fora proibido de aproximar-se do templo de Jerusalém, tá certo? E além disso, o que aconteceu? Eles começaram a introduzir esses deuses, e aí formaram no Monte Garizim um templo especial para os samaritanos, cujo o Israel adoravam em Jerusalém, não é? Era a capital do povo judeu. Eles começaram a adorar no Monte Garizim esses falsos deuses. Então cada um dizia lá, Jeroboão colocou o bezerro de ouro. Então começou ali a haver uma hostilidade entre os judeus. Então eles tinham samaritanos e judeus não se conversavam, né? Por isso que a mulher fala, você que é judeu, pelos trajes de Jesus, pela roupa, pela postura de Jesus, você pede a mim que dou samaritano, pede a água para mim que sou samaritana. E o que o Jesus fala? Se conhecesses, é o tema da nossa pregação, se conhecesses o dom de Deus, e quem te pede de beber, tu mesmo lhe pediria, né? Então quer dizer, Jesus, ele nos dá o dom de Deus. E qual é o dom de Deus para essa mulher que precisava de salvação?
Talvez, por que a mulher estaria ali meio-dia? Uma mulher talvez estaria fazendo a comida em casa, com seus filhos, mas se tratando de uma mulher talvez pecadora, que representa cada um de nós também, ela foi ao meio-dia pegar água, para talvez não ouvir os comentários das outras mulheres, não ser chacoteada, não é? E Jesus fala: se conhecesses o dom de Deus, e quem te pede de beber, tu mesmo lhe pediria de beber e eu te daria. Jesus nos dá o dom de Deus, e o dom que Deus nos dá é a vida eterna. A carta aos Romanos, no capítulo, se não me engano, 8, diz assim: que o salário do pecado é a morte, e o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, cada um de nós temos uma sede muito grande de eternidade, de vida eterna com Deus. Nós vivemos esse tempo breve, né, gente? Nós aqui, quanto muito, duramos 80, 60, 70, 80, 90 anos mais fortes. Mas aí depois, nós temos que ter esse desejo de eternidade, desejo de vida eterna com Deus, não é? É muito importante nós canalizarmos todos os nossos esforços para estar com Deus, para viver com Deus, não é? Então aquela mulher, ela encontra, ela vê Jesus na qualidade de um profeta, mas Jesus é o Filho de Deus que vem saciar essa sede. É claro, essa água que nós precisamos, ela faz alusão também ao quê? Ao nosso batismo, não é verdade? É a água que jorra e que nos dá vida, que nos enche de vida. Então, nós precisamos viver bem como cristãos o batismo que nós recebemos, porque pelo batismo nós renascemos para uma vida nova. Nós morremos com Cristo na sua morte pelo batismo e ressurgimos, renascemos para a vida da graça, a vida com Deus. Então, pelo batismo, nós nos tornamos membros do corpo místico de Cristo. Nós nos tornamos herdeiros do reino do céu, co-herdeiros com Cristo Jesus. Agora, será que eu tenho vivido bem o meu batismo? Como é que eu tenho vivido o meu relacionamento com Deus? O meu relacionamento pessoal com Jesus? Eu preciso ter esse encontro pessoal com Jesus, assim como a samaritana teve, todos os dias da minha vida. Não pode ser só quando eu venho para o grupo de oração, quando eu vou à missa aos domingos, mas todos os dias eu preciso renascer para essa vida nova, com a minha oração com Deus. Nós estamos aí vivendo esse tempo maravilhoso, litúrgico, final da quaresma, entramos com a festa de hoje, de amanhã, na domingo de Ramos, e na Semana Santa, chamada Semana Maior. É o tempo de realmente, que Deus nos dá essa oportunidade de recomeçar, de se voltar para Ele, de analisar a nossa vida, de preparar uma boa confissão essa semana, para lavar a nossa alma. Todo aquele que está com sede, Jesus fala: vem a mim e beba, porque no meu interior manarão rios de água viva. E aquela mulher, ela foi saciada naquilo que ela precisava. Ela teve 5 maridos, vivia muitas vezes, talvez até no adultério. Nós não sabemos aquela realidade daquela mulher, talvez até aquela realidade tinha uma lei em Israel, um preceito judaico, que era quando o homem ele se casa com aquela mulher, ele não tem filhos, e ele morre, o irmão daria posteridade àquela mulher. Tanto é que os saduceus chegaram para Jesus uma vez. Os saduceus eram um dos partidos os fariseus, os partidos mais importantes dos judeus, né? E os saduceus, eles negavam que não tem anjo, eles negavam a imortalidade da alma, eles não acreditavam na ressurreição. E eles levaram essa proposta para Jesus, essa questão para Jesus: olha, se o homem morre sem deixar filhos, o preceito é que o irmão dê posteridade a essa mulher. E assim a mulher teve 6, 7 maridos e sem deixar filhos. Na ressurreição dos mortos, por que essa mulher ficará porque ela teve os 7 maridos, sem os 7 maridos? Jesus disse: vocês não conhecem o dom de Deus. Vocês não conhecem o dom de Deus. Na eternidade, todos nós seremos como anjos, né? Ou seja, nós não teremos esse plano material, nós veremos uma outra realidade. Tanto é que quando o nosso corpo
Ele ressuscitar, nós teremos um corpo espiritual, um corpo glorioso que se unirá à nossa alma, que vai ao encontro de Deus. Então, gente, é muito importante nós conhecermos essa realidade da samaritana e vivermos também essa nossa realidade tão pobre, que nós precisamos desse Jesus que nos dá água viva, né? Quantos homens, mulheres que largam as suas famílias para constituir outras famílias, pensando que vão matar a sua sede e acabam prejudicando a sua família, os seus filhos. Eu lembro daquele relato daquele homem que ele tinha 2 filhos, largou a sua mulher para ficar com uma mais nova, e aí ele quis largar da mulher da mais nova também, teve filhos com ela, porque ele falava: olha, os mesmos problemas que eu tinha com a minha outra mulher, eu tenho com essa. Coitadinho dela. Então, claro que Jesus olha com amor. Jesus, quando ele olha para aquela samaritana, ele vê o mais íntimo daquela mulher, aquilo que aquela mulher tem de bom. Vocês lembram daquela passagem do jovem rico? Quando o jovem rico se apresentou a Jesus, né? Mestre, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus explica para ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, teu próximo como a ti mesmo, né? E ele fala: desde a minha mocidade eu tenho feito isso. Mas Jesus olhou com amor para ele. Jesus olhou com amor, como olha para cada um de nós. Ele falou para o jovem: se você quer ser perfeito, vai, vende todos os seus bens, dá aos pobres e me segue. E aquele jovem foi embora triste, porque o coração dele não estava em Deus, o coração dele estava nas coisas materiais, no dinheiro, e pobre dele. Então nós precisamos ter aquele encontro todos os dias com o Senhor, com essa água viva que sacia a nossa sede. Jesus é o único que pode saciar a nossa sede, porque nós temos uma grande sede de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado: você tem uma sede de Deus. Acorda ela, estou vendo bastante gente dormindo. Hoje não é soninho, né, gente? Nós temos uma sede grande de Deus, e nós precisamos direcionar essa sede buscando o Senhor de todo o coração, participando cada vez mais da igreja, participando mais cada vez nós da comunidade, nos doando, participando da obra dele, vivendo uma vida intensa de oração, de entrega a Deus, de confissão, pedindo a Deus que sacie a nossa sede que nós temos, e nunca olhar para trás, porque nós estamos na caminhada e às vezes nós temos uma tentação de olhar para trás e voltar aquele velho homem, aquela velha mulher. Muitas vezes é um vício que te prendia, e você às vezes olha para aquele vício com uma vontade de voltar, porque a tentação faz isso conosco, principalmente quando nós temos uma caminhada. A gente olha para aquele pecado que a gente fazia e: puxa, agora eu estou mais maduro, talvez eu faça isso. Não deixemos de ser enganados pelo maligno, porque é sujeira do demônio para que a gente volte a nos sujar e aí percamos a vida eterna. Nós não podemos perder a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, e o dom de Deus, se conhecesse o dom de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado: o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E aí, continuar esse relato tão bonito, os discípulos chegam, eles ficaram, veio conversando com uma mulher, né? Uma mulher era desprezada naquela época, a mulher não era nem contada. As mulheres, as crianças, né? Elas não eram contadas. E eles se admiraram que Jesus estava conversando com a mulher, e eles falaram: Jesus, vem comer alguma coisa, porque Jesus tinha um ministério forte de pregação e não tinha tempo de descansar. Muitas vezes à noite se levantava cedo de madrugada para estar em oração com o Pai. Ele ficava em intimidade com o Pai, e descendo ele já ia para a obra de Deus. E Jesus falou: o meu alimento é fazer a vontade de Deus. O nosso alimento, queridos e queridas, é fazer a vontade de Deus. Já estamos aí vivendo a santidade no nosso dia a dia, nesse tempo que nos é breve, mas precisamos construir a vida eterna aqui. Então precisamos viver a santidade aqui. Você que é namorado, você que é jovem, viva a santidade com a sua namorada. Você que é casado, viva a santidade no dia a dia. Santidade é isso. Santidade é você muitas vezes querer fazer algo, querer dar aquela palavra dura,
querer brigar e você silencia, você se segura, você se esforça para não falar, você se esforça para não tomar aquela atitude dura, e você já está vivendo aí a santidade, porque você se esforçou para dar o melhor, para fazer a vontade de Deus. Nós vamos receber o Senhor. É o Senhor quem sacia a nossa sede. É só Ele que sacia a nossa sede de eternidade, porque nós somos destinados para a eternidade com Deus. Nós somos cidadãos do céu. A nossa pátria não é aqui. Claro que a gente tem essa vida e é muito bom estar com os irmãos, é muito bom trabalhar, estudar, viver toda essa dimensão material, porque nós estamos acostumados com isso. Temos que fazer e fazer bem. Só que nós temos que também ter no nosso coração, como diz São Paulo, nós precisamos ter em nós a afeição do homem espiritual, da mulher espiritual, para que nós já nessa terra possamos viver essa dimensão espiritual e cada vez mais preparar o nosso coração na santidade, na vida com Deus, e um dia estarmos com Ele face a face. É tão bom. Um dia Jesus vai enxugar as nossas lágrimas, todas as lutas que nós tivemos aqui nessa terra, como a samaritana teve. Aquela mulher talvez sofria muito, como vivendo porque ela tinha uma sede muito grande de Deus, mas talvez ela canalizava toda aquela vida buscando homens, e não era feliz. Ela buscava homens, mas Jesus olhou com amor para ela, porque Jesus sempre nos olha com amor, e viu o dom que tinha nela, viu que ela era capaz de dar a volta por cima. E aquela mulher, ela teve uma experiência fantástica com Deus, e ela falou: olha, eu conheci o verdadeiro, será que não é ele o Messias? E os homens foram lá conhecer, ouviram a pregação de Jesus, e eles falaram: mulher, já não é mais pelo que você fala que nós acreditamos nele, mas nós agora ouvimos e também sentimos que esse é o verdadeiro Deus, é verdadeiramente o Salvador do mundo. E é isso que nós precisamos fazer lá fora, deixar que no nosso interior mane rio de água viva, onde nós estivermos, lá no nosso trabalho. As pessoas têm que olhar para a gente e têm que perceber que no nosso interior jorra esse rio de água viva, jorra da nossa experiência com Jesus, do nosso amor a Deus. As pessoas têm que olhar para nós e têm que ver algo diferente em nós. Se nós não incomodamos aonde nós estivermos, algo errado tem. Talvez eu não esteja testemunhando esse amor de Cristo, porque as pessoas, muitas vezes você está sem nada, você está sem um crucifixo, você está sem nada, mas a pessoa vê em você uma pessoa diferente. O que é isso? É a graça do Espírito Santo. Você é batizada, é a graça do Espírito Santo que age em você e faz com que o outro seja tocado, faz com que o outro tenha uma experiência do amor de Deus através de você. Por isso nós precisamos, aonde estivermos, direcionarmos as nossas conversas, a nossa vontade de evangelizar, de falar de Deus. Sempre, numa festa de aniversário, fala do amor de Deus com as pessoas. Fala primeiro com a sua vida, com a sua postura, com o seu jeito de ser. Você não fala palavrão como os outros. A pessoa vem fofocar perto de você, você fala: não, isso não é bom, falar da pessoa, ela não está aqui. Isso você vai testemunhando o amor de Deus, porque tenha certeza, quando a pessoa estiver lá no quarto dela, Deus vai tocar o coração dela, e através do seu testemunho, Deus agirá e fará com que aquela pessoa experimente o amor de Deus. Mas é preciso, Deus conta com você. Diga assim: Deus conta comigo. Mesmo eu representando essa samaritana, nós somos pecadores. Essa samaritana representa cada um de nós, pecadores, a igreja que precisa do noivo, precisa de Jesus. Jesus diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Aonde você está colocando, onde você está buscando essa sede de Deus? Será que você está buscando naquela pessoa que você tanto ama? Será que você está buscando num vício? Aonde você está buscando essa sede de Deus? Será que você está buscando em muitas águas contaminadas? Águas desse mundo que passam, porque a figura
nesse mundo passa e passa muito rápido, mas quem cumpre a vontade de Deus, esse permanece. Porque não são aqueles que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vamos fazer a vontade daquele que vem, de Jesus, que nos dá a água viva que nós precisamos. E essa água viva vem pelo batismo, pela graça do Espírito, porque pelo batismo nós recebemos o Espírito Santo e os seus dons. Obrigado, Senhor. Eis que é chegada a hora dos verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura, e a força do alto os revestirá, e o fogo que abrasa os avivará. Sinais e prodígios irão demonstrar que a glória de Deus sobre o seu povo está. Brilhará, brilhará, brilhará também neste lugar. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento